Deixo aqui as recomendações, profissional espetacular. A psicóloga, algumas pessoas têm uma ideia errada, de que quando está louco vai para o psicólogo. Não, se nós pudéssemos estar toda semana, todo mês, fazendo uma conversa com o psicólogo. Todo mundo deu uma risadinha secretamente. Eu sabia! Você vou passar para a Nésia. Nésia, fique à vontade, você está em casa. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Eu, sinceramente, estou bem apreensiva, assim, estou com um pouco de medo, porque é uma grande responsabilidade. Antes de eu falar da minha alegria de estar aqui com vocês, a responsabilidade de falar para vocês que são professores. E eu fico realmente muito honrada com esse convite, com essa oportunidade. Já conheço muitos de vocês que eu vejo, Alguns já foram professores da minha Valen, que nem a Prof. Josi. E eu estava conversando ali, muitos dos professores perdem a identidade, A gente não sabe que é o nome, mas sabe, aquela é a prof, aquele é o prof, E é o prof, não é mais nem professor. E eu estou aqui hoje para me juntar a esse coro de pessoas que tiveram um prof, uma professora, que fez toda a diferença em sua vida. E na minha não foi diferente. Eu mais uma vez reitero a minha alegria de estar aqui podendo fazer essa fala. Brinquei ali com o professor Edinho, porque é muito comum, psicólogo é para maluco, só vai no psicólogo quem está precisando consertar alguma coisa. E não é esse o objetivo aqui com a nossa fala, que é de vocês me conhecerem e eu conhecer um pouquinho mais de vocês. A palavra de ordem que eu sempre uso é construção, porque a gente não sabe tudo que não possa aprender um pouquinho mais. Ninguém detém um saber que não possa ensinar e não possa aprender. Essa é a dinâmica da vida, Então, eu gostaria de me apresentar para vocês. Eu sou Nésia Santos, eu sou psicóloga clínica há 3 anos, mas eu moro aqui no Cantagalo há 11 anos. E nós viemos para cá, eu e meu esposo, para costurar, Nós temos a fábrica de jeans, como muitos de vocês já devem conhecer. E nesses 12 anos de Cantagalo, fui muito bem recebida, construí aqui minha família, hoje tenho meus 2 filhos, que são naturais daqui, e gosto muito desse lugar. E hoje vir para a escola e falar para a comunidade é muito importante para mim, é um grande passo, Eu me sinto muito honrada com essa oportunidade. O Maurício está aqui me auxiliando, porque para eu me fazer conhecer como profissional, eu faço a minha divulgação através das redes sociais. Então é por isso que ele está fazendo a filmagem, que depois nós vamos utilizar lá. Podem ficar tranquilos, não vou fazer marcações caso vocês não queiram. Mas vocês estão contribuindo de uma maneira muito preciosa para mim, Apesar do medinho que eu estou aqui na frente. E como eu me preparei para esse dia, eu pensei assim, eu venho de uma família de professores, minha mãe e minhas tias são professoras também, mas são professoras lá da escola primária. Então eu cresci dentro da escola e para mim o mais interessante da escola eram os cadernos, os diários, Então as professoras faziam, a máscara incomoda um pouco, eu fico colocando a mão, me desculpe. A minha mãe fazia aquele diário colorido, aquelas coisas cheias de figurinha, e para mim aquilo era maravilhoso. E ela tinha uma caixa que ela levava bala e ela voltava com os presentes dos alunos, sabe? E eu pensava, é isso que eu quero ser. Eu quero ir para a escola porque lá os cartazes, aquilo me encantava. Lá é extremamente colorido, é muito legal e a minha mãe ainda traz presente e os doces que ela ganhava sempre eram para mim. Então esse ambiente escolar, essa vida na escola sempre fez muito parte do meu dia a dia e foi um dos motivos que me levaram a gostar de estar com pessoas, de falar com pessoas, de ouvir as pessoas. Mas eu entendi que nem sempre a gente fala e é escutado. Que nem sempre a gente tem aquele momento que a gente gostaria, porque a outra pessoa também não está muito afim de fazer essa troca.
E aí essas escolhas, assim, hoje eu trouxe eu pensei de fazer um PDF e trazer aqui para o Data Show, mas eu pensei, qual a chance de eu ir para a escola numa segunda-feira de manhã e levar o meu caderno, que remete às minhas lembranças lá da escola lá que a minha mãe fazia, do diário. Aí eu trouxe a minha cola aqui no caderninho. Caderno enfeitado e que me traz um pouco de tranquilidade aqui enquanto eu falo com vocês. Como eu falei, nós temos diversos momentos na nossa vida, tanto profissional quanto pessoal. E aí, o que me levou para a psicologia foi justamente essa necessidade de saber oferecer uma escuta, de saber oferecer um lugar de fala e de saber escutar também. Eu observei que em todas as conversas, informais até que eu tinha, sempre que a pessoa falava assim para mim, ou que eu escutava alguma história, acontecia, mas aconteceu com você, aconteceu pior comigo. A gente sempre tem essa necessidade de comparação, não é verdade? Geralmente, quando vai falar de problemas de saúde, eu tive uma dor aqui. Um exemplo, falo para você fala assim, mas você não viu a minha dor. Não sabe o que em mim está doendo. E é muito comum a gente fazer isso, não é verdade? E com a psicologia eu ganhei algumas ferramentas que quando a pessoa me traz aquela fala, está doendo aqui, eu não preciso dizer para ela do tamanho da minha dor. Só oferecer uma escuta para que ela possa se expressar nesse contexto. E é assim que funciona a terapia, né? Eu sinto necessidade de falar isso para desmistificar um pouquinho. Psicólogo é para louco, para maluco. Então, sempre gosto de contar essa historinha que nós vamos nos contextualizando. Como eu falei para vocês, sou psicóloga nesses 3 anos e nos últimos 1 ano e meio, um desafio muito grande no consultório foi lidar com as questões de ansiedade. Muito, muito, muito frequente, e quando eu digo muito, é 90% dos meus atendimentos ligados à ansiedade. E a ansiedade por uma incerteza de que nós não temos respostas. E é nesse contexto, é sobre esse assunto que eu venho falar aqui nessa manhã com vocês. Sobre o momento que nós vivemos, cada um dentro da sua casa, cada um com a sua história, com a sua subjetividade, e o que nós extraímos disso para oferecer para o outro. Vocês aqui, como professores, são agentes de transformação. Vocês recebem a demanda dos alunos e precisam oferecer algo em troca. E o algo em troca não é só o conhecimento científico, não é só o conteúdo didático, é a imagem que o professor tem, que eu falei no começo da conversa, eu não sei muito se está dando a microfonia, que os alunos precisam e eles vêm buscar em vocês. Aquela imagem que vai acompanhar eles para a vida inteira. Porque com certeza alguns de vocês encontram seus alunos adultos na rua e eles sabem, aquele é o prof, aquele é a professora. Vocês marcam de uma maneira muito especial a vida dos alunos. Então, o que oferecer nesse momento de retomada? Mas para nós oferecermos alguma coisa, a gente tem que ter primeiro, não é verdade? Então, nesse contexto de ansiedade, o que nós podemos primeiro estabilizar em nós, para depois oferecer a quem está à nossa volta? Nesse contexto, eu quero falar sobre recomeços. E recomeçar, ele é um processo diário, mas é uma escolha. Muitas pessoas fazem a escolha de não recomeçar e ficam repetindo, e é uma escolha delas. Não cabe a mim e nem a ninguém fazer julgamentos sobre a história do outro. Então, nesse contexto de recomeçar, eu vou ser bem rápida. Eu trouxe aqui 3 degraus que nós precisamos reconhecer para recomeçar. O primeiro degrau, que eu acho bem interessante nós falarmos, é o da responsabilização. Por quê? Só recomeça quem quer. E é vocês, a própria pessoa, que é ativo no processo. Não existe aquela possibilidade de dizer assim, vou recomeçar, vou usar um exemplo, eu e meu parceiro, mas depende dele. Não, a atitude parte de você próprio. E isso chama-se responsabilização.
A decisão de recomeçar começa de nós não fugirmos e ignorarmos uma situação que é problema. Por exemplo, você não atender uma ligação de cobrança não faz com que a dívida desapareça. A ligação vai continuar, o problema está lá. E é a decisão tua, atender o telefone e resolver. Tomar o remédio, o ansiolítico, não vai fazer a frustração pelas decisões que você não pensou direito desaparecerem. Só vai te fazer dormir momentaneamente e quando você acordar, a frustração continua lá. Isso chama-se responsabilização. Cada um de nós é agente total nesse quesito. Me leva imediatamente para o ponto número 2. Lá vou eu para a minha colinha. Deixa eu puxar aqui. O número 2 diz assim: eu devo diminuir o tempo de sofrimento e aumentar o tempo de reação. Uma situação ruim, ela não é ruim. Deixa eu usar a palavra correta. Ela é ruim, mas ela não tem cargas emocionais negativas. Um problema é um problema. Agora, a nossa carga emocional que faz com que aquilo vire um sofrimento, que você entenda como algo pesado, algo difícil de levar. Pessoas que ficam constantemente remoendo as situações ali, que ficam remediando, usar um exemplo prático, aquelas pessoas assim que você conversa e que elas não têm uma solução, não têm um plano para o problema delas. Tipo, eu tô triste ou tô com um problema lá no telhado da minha casa, tenho goteiras. E aquele problema tá ali, sistematicamente, pingando. Uma pessoa que não passa essa etapa de fugir, de escolher não sofrer por aquela situação, ela fica ali, agora nenhuma visita vai vir na minha casa porque não tem goteira. Eu sou uma pessoa que ninguém ama, ninguém quer, eu vou morrer sozinha. Esse é um pensamento subsequente de uma pessoa que não resolve a goteira. Sempre que você falar com ela, vai me visitar, mas lá em casa tem goteira. Sempre aquele problema vem carregado de emoções negativas, mas a pessoa não parte para a ação. E isso também é uma escolha. Porque a partir do momento que nós temos uma plateia que fica ali nos escutando e validando aquele sentimento ali, para mim é conveniente, ou para muitas pessoas é. Então, quanto menor for o tempo que nós passarmos reclamando e maior for o tempo que nós pensarmos em estratégias para resolver os nossos problemas, nós estaremos dando mais um passo para recomeçar. O terceiro e último passo do recomeço, eu digo que é mudar a visão, mudar o olhar, tirar as lentes da dor. Mudar a visão também é uma escolha nossa. E diz respeito ao modo com que você olha o outro, olha o problema, olha para a sua família, olha para a sua história, olha para a sua qualidade de vida. Você tem a visão que você quer sobre esse quadro. Vou contar uma história para vocês que não é muito bonita, mas ela funciona para ilustrar um recomeço. Porque recomeços não dizem respeito à idade, a sexo, a condição social, a profissão. Recomeço, como falei lá no início, uma questão pessoal. Cada um tem autonomia para decidir quando recomeçar, sobre o que recomeçar e a que tempo recomeçar. Eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade. Vocês estão me ouvindo bem? Parece que está tão abafado, né? Eu acho que a inabilidade de falar com a máscara que fica me levando para isso. Ó, agora falei alto. Então, eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade e eu tenho um irmão de 5 anos e o meu pai trabalhava na cooperativa agrária. E todos os dias nós levávamos ele até o ponto de ônibus, porque ele trabalhava no turno da noite, especialmente quando era safra. Então, quando começava a safra, para nós lá em casa era um período muito bom, porque o pai trabalhava à noite, ele ganhava hora extra
E tudo mudava na nossa realidade ali. Com aquele dinheiro era comprado coisas novas, a gente sabia que ia ter possibilidade de melhorar alguma coisa na casa. E sempre era essa dinâmica. Quando o pai trabalhava de noite, ganhava mais, as coisas melhoravam. E aí eu e o meu irmão, todo dia levávamos ele no ponto de ônibus. E era uma rotina muito constante. Teve um dia que ele se arrumou, como de todos os outros dias. Nós levamos ele no ponto de ônibus, eu e meu irmão. Ele foi trabalhar e mais ou menos umas 2 horas da manhã chegou um carro lá na nossa casa, da cooperativa, dizendo que o meu pai tinha sofrido um acidente. E aí a minha mãe, na época, meu pai tinha 34 anos e a minha mãe tinha 30 anos. E aí a minha mãe, na época, acordou nós, né, e falou, ó, o pai sofreu um acidente e eu vou precisar deixar vocês sozinhos, porque eu vou chamar a tia. A tia morava do outro lado da rua. E aí, quando minha mãe saiu da casa, eles informaram que meu pai havia falecido. E aquele foi uma maneira que eles encontraram de tirar, né, ela ali da casa para contar a notícia. Nessa hora, a minha mãe ela ficou em choque, né? E nós ouvimos toda aquela história e ficamos ali sem entender. Aconteceu todo o processo ali do velório, todo o processo do luto, mas eu entendi que recomeços acontecem. Eu comecei a compreender os recomeços a partir daí. No outro dia, o ônibus continuou passando, mas eu não ia até lá levar o meu pai no ponto. Quando dava a hora dele voltar, os amigos dele continuavam a descer do ônibus, mas eu não podia encontrar ninguém, não tinha nenhum conhecido. Essa história que eu estou contando é para dizer, não existe idade certa ou posição correta para começarmos o recomeço. Eu entendi que precisava continuar a vida. A hora de levar o pai no ponto, continuava. O que eu ia fazer com aquela hora? Para diminuir aquela coisa ruim que eu estava sentindo, eu ia lá e dava tchau eu era conhecida, né, do motorista, porque sempre eu estava lá. E aquilo ajudou. E foi por um longo tempo o que eu achei de conforto para mim. Resolvi, passei, já fazem 28 anos. E ao longo daquilo, várias vezes eu tive que recomeçar. É dolorido? Sim. É difícil? Às vezes é. Às vezes é prazeroso. Fiquei 6 anos sem estudar, né? Aí fui para a faculdade. Nossa, aquela rotina de volta do estudo. Muito legal. Foi um recomeço para mim. E não teve carga emocional negativa. O terceiro passo, os olhos que você vê, você deve identificar reais problemas. Problemas são, vamos dizer, uma perca, o motor do carro que fundiu, você mora de aluguel, o senhorio pediu a casa com 10 dias, 15 dias. Isso são problemas reais, o dinheiro não vai dar para o final do mês. Eu tenho um paciente que ele tem um sério problema de abandono, rejeição. Então, esses dias na sessão ele falou assim para mim, alguns me chamam de doutora, né? Fala assim, doutora, o motor do meu carro fundiu. Falei, sim, e agora? Ele falou, agora que eu vou ter que doar meu cachorro. Falei, mas por que doar o cachorro? Porque veja bem, o motor fundiu, todo dia eu vou chegar atrasado no serviço, não vai demorar muito, eles vão me demitir. Se eles me demitirem, eu não vou poder pagar o aluguel. E se eu não pagar o aluguel, eu vou morar com a minha mãe. E a minha mãe não gosta de cachorro. Vou doar meu cachorro? O problema, e no final, eu vou ficar sozinho de novo. Eu sei que ninguém me ama, mas o cachorro me ama e agora eu vou doar ele. A dificuldade dele, o problema sempre foi relacionado à carga emocional. A rejeição, o abandono, mas um problema real, que era o motor do carro fundir, desencadeia uma série de pensamentos e ações e reações que fazem com que ele enxergue só a dor. Eu vou ficar sozinho de novo, sem o cachorro e na casa da mãe. Muitas vezes nós fazemos isso.
Porque os traumas, as dores emocionais estão todas aí com a gente. Nem todo mundo vai se resolver lá na terapia. Nem todo mundo escolhe ir. Porque o que dizem, né? Que nem nós falamos inicialmente. Capaz, vou contar minha vida para um estranho. Nem sei o que eu vou falar. É uma escolha sua. E não tem nada de errado com isso. Algumas pessoas, enquanto eu estiver falando aqui, vai dizer assim, ih, nada a ver. Não quero, assim, eu até anotei aqui porque é uma fala bem recorrente. Isso tudo é bobagem para mim. Se esse pensamento passou aí por vocês, eu sinto muito dizer, mas é um pensamento disfuncional. Significa que tem alguma emoção aí para ser resolvida. Porque a dor ainda incomoda de alguma maneira. Se você encara algum desses aspectos, desses 3 que eu falei como crescimento, que bom, você está pronto para recomeçar. E essa ferramenta, eu espero que contribua para que quando os alunos cheguem até vocês, vocês possam oferecer uma ferramenta para recomeços. Nós não sabemos medir como eles voltarão. Nós não fomos preparados para esse momento de pandemia. Alguém escolheria ficar isolado tanto tempo? E as histórias que aconteceram lá? Qual carga emocional eles vão trazer? Qual lente eles vão olhar para o problema? O problema do aprendizado sempre houve. Vocês mais que ninguém sabem dizer. Mas agora, qual lente eles vão trazer? E mais importante, qual lente vocês vão usar para resolver o problema deles? Lembre-se, quando eu digo resolver, não é decidir por eles. Sempre oferecer essa escolha, porque nós temos que ter responsabilização. Se nós não nos responsabilizarmos por qualquer processo de recomeço, ele não acontece. É que nem aquele hobby que eu tive uma época que eu queria fazer tricô. Nossa, comprei lã, comprei agulha, baixei 1 milhão de vídeos e não saiu nada. Porque eu não me responsabilizei em nenhum momento. Na primeira dificuldade ali, que era de passar e fazia assim com a mão, e já abandonei. Tá lá a sacola, muito bonita, o tricô que eu comprei de uma outra pessoa que fez. Mas entende? Quando eu não quero, quando aquilo não faz sentido para mim, eu abandono na primeira oportunidade. Essa oportunidade vai aparecer, eu acredito que nesse contexto escolar aqui, muitas e muitas vezes. Muitas falas, muitas atitudes, muita indiferença, porque às vezes essa é a única ferramenta que nós conseguimos apresentar. Porque é aquilo ali que mexe menos com o que nós estamos sentindo. Ah, não me importa com o que ele diz. Simplesmente viro as costas e saio. Também é uma lente, também é uma forma de olhar. Para recomeçar, não é possível sozinho. Para recomeçar, não é possível nós fazermos as transformações sozinhos, mas é possível nós fazermos a ideia, o projeto. E é isso que eu convido vocês a fazerem. Quando nós estivermos olhando agora, primeiro para os nossos processos, aplicar esses 3 passos da responsabilização, diminuir o sofrimento e pensar numa maneira prática de resolver os problemas e, por último, mudar o olhar. Quem sabe ajude de alguma maneira. Concordam? Eu trouxe essa cestinha e aqui dentro tem uma flor. É bem singelo. Eu gostaria que cada um de vocês pegasse uma delas. Vou começar aqui por você. Você pega uma e passa a cestinha. Até nós terminar de... Cada um tem uma flor na mão. Também quem não quiser pegar a flor, fique à vontade, tá? É só uma maneira de nós ilustrarmos esses momentos de recomeço. Muito obrigada. Às vezes a gente com a mão fria ali, né? Ó, você pegou 2. Cada um pega uma cestinha. Uma cestinha, não, uma florzinha. Meu Deus, já tô confusa. Eu vou pegar meu celular aqui porque eu baixei um poema que eu achei muito interessante. E eu já prometo que estou finalizando a minha fala. Não vou tomar muito mais o tempo de vocês.
Esse poema, ele é de Carlos Drummond de Andrade e tem o título dessa fala que nós fizemos, que é sobre recomeçar. Eu vou esperar todo mundo estar com a sua florzinha aí na mão para eu fazer essa leitura. Tem umas que estão já enfraquecidas, né, pelo frio. Umas ficaram com o cabinho curto. Acho que eu tinha que ter providenciado 2 cestinhas, né? Ia ser mais rápido, né? É, assim pelo menos a gente se movimenta um pouco, treme menos e... É, tem a impressão de que estou falando há horas. Bem rápido, ele demora, demorado, dá vontade de Resistiu o frio, né? Mas então, vocês são membros do meu sexto ano, eu tenho que trabalhar com ansiedade. Se eu faço com eles, eles vão ver eles fazem. Me deu ansiedade, dizer que você me deu você tem que errar. Eles ficam mandando mensagem. E eu não sei na hora que ela peguei. É 12 aí, como você pegou 12? Pegou 2, tá certo. Já estamos chegando no final, então, cada um está aí com a sua flor, tudo certo? Tô lá, o pessoal lá do fundo pegou, tudo certinho. Então, deu certo, professor? Muito obrigado por auxiliar lá atrás. Ah, olha, até sobrou flor. Todo mundo pegou a sua, né? Então, esse texto é uma poesia de Carlos Drummond de Andrade que fala do recomeçar. E eu queria dividir com vocês. Diz assim: não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou. O que importa é que é sempre possível e necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. É renovar as esperanças na vida e, o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período? Foi aprendizado. Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva de algumas pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por diversas vezes? É porque se fechasse a porta até para os anjos. Acreditou que tudo estava perdido? Era o início da tua melhora. Pois é, agora é hora de reiniciar, de pensar na luz, de encontrar prazer nas coisas simples, diferente, um novo curso ou aquele velho desejo de aprender a pintar, a desenhar, a dominar o computador ou qualquer outra coisa que você queira. Olha, quanto desafio,
Quanta coisa nova pela frente. Recomeçar. Hoje é um bom dia para recomeçarmos, para começarmos novos desafios. E eu pergunto, onde você quer chegar? Ir alto, sonhar alto, queira sempre o melhor do melhor. Queira boas coisas para a vida. Pensando assim, trazemos para nós aquilo que desejamos. Se pensamos pequeno, coisas pequenas teremos. Já se desejamos fortemente o melhor e principalmente lutamos pelo melhor, o melhor será nosso resultado. Mas principalmente, esvazie seu coração. Fique pronto para a vida, para um novo amor, para novas amizades. E lembre-se que nós somos apaixonáveis. Adorei essa palavra. Somos sempre capazes de amar muitas e muitas vezes. Afinal de contas, nós somos o amor, porque somos do tamanho daquilo que vemos. E assim é recomeçar. Agora a florzinha que você tem aí, se você quiser trocar ela com alguém, é a ideia. Porque a gente nunca sabe tudo. A gente depende do outro para aprender. E uma cidade inteira depende de vocês para aprender. E eu estou muito feliz por ter contribuído com esse momento. Tá certo? Muito obrigado pela atenção. E a flor é uma opção para nós recomeçarmos hoje.